Olá, telespectadores e ouvintes da Rede Alesp. Começa agora mais um Alesp Conecta. E o programa de hoje vai tratar de um projeto social muito bacana, que é o APAS. E para falar sobre ele, eu recebo hoje o cofundador, Luiz Maurício de Andrade da Silva. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao Alesp Conecta de hoje. Oi, Carol. Satisfação toda nossa em poder participar desse programa. Bom dia. E, Luiz, para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco dessa associação, a APAS, né, Associação Helena Picardi de Andrade Silva, que o senhor é cofundador junto com a Tatiana Picardi. Pode falar um pouquinho sobre esse projeto tão bacana? Tá. Muito obrigado. Realmente é um projeto que não pode parar. É um projeto de transporte de crianças e adolescentes em tratamento de câncer. O câncer é uma doença que tem que ter o tratamento contínuo, ele não pode ser interrompido em função da pandemia. Nós entendemos que a pandemia é bastante complicada, nós estamos tomando todos os cuidados, mas nossos transportes não pararam, porque o câncer não espera. E nós precisamos de apoio para continuar realizando esse trabalho. A paz, a gente pronuncia a paz, viu, Carol? Embora a letra H ali no meio do acróstico sugira uma pronúncia diferente, a gente faz alusão à ideia de paz, sabe? E foi fundada em 1999, começou a operar efetivamente em 2000, em função de uma perda familiar muito difícil para nós. A minha filhinha Helena, que é quem dá o nome à instituição, a Associação Helena Picardi de Andrade Silva, a Helena, infelizmente, nós a perdemos com 5 aninhos de idade em função de um tumor no cérebro. E a forma que nós encontramos para tentar transformar aquela dor, que é uma dor muito difícil de superar, foi ajudar as crianças mais carentes, porque ao longo do tratamento da Helena, nós, graças a Deus, pudemos dar todo o conforto, levá-la nos hospitais que a atendiam, com os nossos carros, com todo o conforto, todo o apoio, mas nós percebemos durante esse período que muitas crianças, sobretudo as mais carentes e que residem em regiões mais difíceis e comunidades mais carentes da cidade de São Paulo, não têm a mesma oportunidade, e muitas vezes abandonando tratamentos ou atrasando na agenda do tratamento, e nós pensamos, puxa, vamos tentar ajudar nisso. Quem sabe nós conseguimos ajudar nisso, em transporte. E começamos efetivamente os transportes em 2000. Então nós já estamos há 20 anos nessa estrada e estamos precisando mais do que nunca ajuda de todo mundo. Até o Ingo Hoffmann, que é um piloto importante no automobilismo brasileiro, um dos maiores vencedores de uma categoria de automobilismo chamada Stock Car, até ele se sensibilizou, vai estar conosco no dia 24 de agosto, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer um trajeto. Olha que legal isso, Carol. Vai ser um trajeto Bacana. de uma das nossas crianças sendo transportada por um dos nossos maiores campeões. Por quê? Porque ele percebeu a importância desse trabalho e a importância de ajudar a fazer com que esse trabalho não pare. O próprio Ingo Hoffmann tem também um instituto chamado Instituto Ingo Hoffmann, que é uma casa de apoio às crianças em tratamento, nesse caso lá em Campinas, não em São Paulo, onde nós atuamos. E, Luiz, você falou que o principal projeto, a principal linha de frente do projeto de vocês é o transporte. E quando, com o tratamento da Helena, vocês puderam dar todo o apoio possível, vocês viram que, infelizmente, como o senhor disse, outras crianças não conseguiam, às vezes, dar continuidade no tratamento. Vocês perceberam que essa demanda do transporte era uma demanda desses pais, dessas crianças? A principal demanda poderia ser, no caso, né, que seria o que mais dificultava para a continuidade, então, desse tratamento? Porque você imagina uma criança em tratamento de câncer, porque nós todos sabemos os efeitos colaterais que o tratamento também, infelizmente, causa, não é, Carol? Então as crianças ficam
seja as crianças que estejam em quimioterapia ou aquelas que estejam em radioterapia, elas ficam debilitadas, elas se sentem enjoadinhas, elas se sentem cansadas, elas não têm vontade de sair da cama. E então você imagina uma mãe, um pai, ou às vezes até um parente próximo, que tem que pegar essa criança no meio de uma situação difícil de transportes públicos, e mesmo assim, quando dá a sorte de ter o transporte público no horário adequado, a gente ouvia relatos de pessoas que não se sensibilizavam, achavam que o jovenzinho estava com enjoo porque não gosta de andar de ônibus. Então começa a acontecer uma série de... Começava a acontecer, pelo menos nós estamos conseguindo minimizar um pouco esse sofrimento, mas não atendemos ainda a totalidade das crianças que precisam desse atendimento em São Paulo. Mas você imagina, então, as famílias acabavam ficando numa situação pior ainda. E o que é mais interessante, Carol, é que nós estamos tendo um apoio muito grande da classe médica. Por quê? Porque nós estamos conseguindo levar essas crianças em veículos totalmente adequados a esse transporte, com motoristas treinados, com assistente social a bordo, com o lanchinho, com a oportunidade da criança interagir com os nossos profissionais, e isso poupa o próprio sistema imunológico. A criança não fica exposta a agentes infecciosos, ela fica mais animadinha, ela vai confortável no carro. Nós levamos de porta a porta, nós pegamos nas casas, em comunidades carentes, de difícil acesso às vezes, e as transportamos até um dos nossos 5 hospitais parceiros. Então, é evidente que a classe médica adora esse trabalho, apoia esse trabalho, pelo que eu quero aqui de público agradecer novamente. Se você quiser, depois eu vou entrando um pouco mais em detalhes sobre quem são esses parceiros e como se dá essa parceria toda. Então, é um trabalho que poupa a criança, dá conforto, garante acesso ao tratamento nos hospitais. Não adianta os hospitais terem os equipamentos mais complexos do mundo, mais caros do mundo, e as crianças não chegarem. Então, foi isso que nós começamos a visualizar como forma de ajudar. Claro que desde lá do início nós tivemos assim um apoio muito grande e a recomendação de que fizéssemos esse trabalho, principalmente por parte do Dr. Vicente Odoni, que é o oncologista pediátrico do Hospital das Clínicas e do Itaci, que é um hospital a mais que foi criado para não sobrecarregar tanto o Instituto da Criança, que fica ali no complexo do Hospital das Clínicas. E ele nos falava: Maurício, você pode talvez tentar ajudar nisso. E nós fizemos. No início, a Tatiana fazia o transporte com um veículo da família. Depois nós conseguimos, já em 2000, comprar o nosso primeiro veículo, a nossa primeira Kombi, e aí não paramos mais. E hoje estamos aí com aproximadamente 7 veículos atuando. Recentemente conseguimos uma parceria muito importante com a Volvo Cars Brasil também, e não paramos mais. Nós, para você ter uma ideia, Carol, nós já rodamos aproximadamente 9 milhões de quilômetros. Isso dá umas Caramba, é muita 4... coisa. Estou falando desde a fundação do nosso trabalho há 20 anos Sim. atrás. Né? Isso dá quase 5 voltas na Terra, para você ter uma ideia. Então, depois, se você quiser, eu tenho aqui uma série de outros números, outras informações, mas eu prefiro ir oferecendo e respondendo na medida em que você vá me questionando e a gente vai conversando. Pode ser assim, Carol? Combinado. A gente faz assim mesmo porque assim não fica tão cansativo, a gente consegue levar também esse lado social, não só os números, né, da associação. E eu queria tocar num ponto que você citou agora, que é a questão da imunidade das crianças, né? Então, o quanto esse transporte é importante também nessa questão da imunidade, do próprio ânimo da criança, né? Tá num transporte ali junto com a família, como você disse, tem agentes, né, emocionais que ajudam também as crianças nesse transporte, o que é um lado bem interessante, né? Muitas vezes a gente acredita que o transporte é só pegar lá na porta de casa e levar, mas e durante esse trajeto, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dessa criança? E eu queria que você falasse também desses outros atendimentos que a Paz faz, que vai muito além do transporte, então, né?
Isso mesmo, vai muito além do transporte. O transporte é a nossa atividade fim, é a nossa atividade principal, né? Nós existimos para realizar esse transporte, mas nós começamos a ver que existem outras formas de entender a complexidade de tudo isso, entender as necessidades, claro, primeiro das crianças, depois das suas famílias, e também um pouco de toda essa logística envolvida o conceito de atendimento integral, né, a essas crianças. Então, a Paz tem hoje uma série de outras ações, como você muito bem se referiu. Nós temos o Educação em Movimento, que é um esforço de, durante os próprios trajetos, tentar entender e de uma maneira muito sutil e muito assim, sem gerar mais desconforto às famílias ou às crianças ou adolescentes atendidos, nós trocamos uma série de informações. Nós temos um grupo de estudos, que é o grupo de estudos Saudar, que nós estamos de uma forma um pouco ainda um pouco incipiente, mas já estamos tirando conclusões muito interessantes. Já temos a publicação de livretos que são oferecidos a bordo sobre a questão do diagnóstico precoce. Nós temos também um núcleo de apoio a pais enlutados, porque, como aconteceu infelizmente na minha família, nós não conseguimos vencer essa dura batalha e, infelizmente, outras famílias também vão passar por isso. E o que nós percebemos? Que, através do núcleo Marcela Costa Batista, de apoio a pais enlutados, nós temos um esquema de psicólogos que fazem trabalho maravilhoso de apoio a essas famílias quando acontecem as perdas. E nós temos também um programa muito bom, Carol, que é o Roda de Conversa, que é um programa que permite que as pessoas falem sobre o que está acontecendo. Existe na literatura médica, eu não sou médico, a Tatiana também não, nós temos uma diretoria profissional, são todos voluntários, mas para você ter uma ideia, na diretoria atual da Paz não tem mais nenhum membro da família, nós estamos apenas num conselho consultivo e temos um corpo de diretores profissionais, todos voluntários, mas todos profissionais. E nós procuramos entender, nós estamos sempre pesquisando, sempre procurando entender a complexidade de tudo isso. E nós descobrimos que não é muito bom abafar os sentimentos, evitar falar do problema que está acontecendo. Então, nós criamos também a roda de conversa. Então, são alguns programas, sem falar, né, de uma série de outras ações de cunho sócio-familiar, de atividades culturais. Temos lá uma série de atividades em que as crianças que estão melhor no tratamento participam com seus pais. Enfim, temos uma agenda bastante ampla, Carol. Bacana, então não é só esse projeto do transporte, a gente vê que a gente consegue ajudar as pessoas em outros meios também. Muito bacana essa iniciativa de vocês, que iniciou com transporte, né? Mas a gente vê que ajuda as famílias em vários âmbitos nesse momento, que é um momento bem delicado, né? Uma criança lutando contra um câncer, é bem delicado essa situação, principalmente também para a própria criança e para os familiares, né? Em volta, como o senhor bem disse. E, Luiz, bom, e como que está sendo feito esse transporte durante a pandemia, né? Vocês estão continuando com as atividades normalmente? Quais são os cuidados a mais que vocês estão fazendo também nesse transporte? Porque, como a gente sabe, o câncer é uma doença que afeta muito o sistema imunológico, né? Então, o sistema fica bem sensível. E a Covid-19 a gente vê que é uma preocupação agora mundial, essa doença que a gente ainda tem tanto a descobrir sobre ela, né? Ainda é um mistério. Mas como vocês estão fazendo, então, esses atendimentos durante a pandemia? Carol, primeiro, todos os cuidados preconizados pelos profissionais da área de saúde e muito mais tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, higienizando, treinando novamente os motoristas, usando todos os recursos que estão os mais diretos, como máscara, álcool gel, evitando os contatos físicos, o distanciamento, estamos fazendo tudo. O que eu acho importante é nós enfatizarmos que o transporte não parou. Nós não podemos parar. Como eu falei, o câncer não espera. E mesmo antes da pandemia,
nós conseguimos fazer com que... Você sabe que o sistema imunológico, é importante que ele seja poupado, não expondo o indivíduo a agentes infecciosos, como é o caso se você está num transporte público, num táxi ou num Uber, você estaria mais exposta, qualquer um de nós estaríamos mais expostos, mas também o ânimo. Você sabe que o nosso sistema imunológico ele depende muito do nosso estado psicológico, né? Então nós estamos ajudando nisso também. Com relação à sua pergunta, sendo bem específico, estamos tomando todos os cuidados, mas nós não paramos. Naturalmente, quando a pandemia começou, nós tivemos que fechar o nosso bazar, nós tivemos que interromper uma série de ações sociais que são importantes para nós, porque nós vivemos integralmente de doações. Doações de empresas, de pessoas jurídicas, doações de pessoas físicas. Então, nós temos, o bazar teve que fechar. Nós temos um almoço anual que é importantíssimo dentro do calendário social da associação para mobilizar novos doadores, novos voluntários. Nós também tivemos que interromper. Então, nós precisamos, nós evidentemente tomamos as ações necessárias de revisão da nossa estrutura e o que poderíamos fazer para enfrentar a crise sem afetar os atendimentos, e os atendimentos não foram absolutamente afetados. Nós agora já estamos conseguindo, em função de termos feito um plano de ação bem emergencial, bem rápido, bem contingencial, nós já estamos conseguindo resultados bons. Nós precisamos mais apoio, isso é indubitável, mas nós já estamos conseguindo alguns resultados, já vamos contratar mais um motorista. Em meio à pandemia, nós ainda vamos contratar estamos para contratar mais um motorista. Como eu falei, nós temos, em média, 7 veículos próprios, e agora temos essa parceria com a Volvo, que é, inclusive, em função dessa parceria também, que nós teremos essa ação muito importante para nós, no dia 24 de agosto, que será um transporte feito por um dos nossos campeões do automobilismo, que é o Ingo Hoffmann. Então, não paramos e estamos tomando todos os cuidados necessários e muito mais. E sempre interagindo com os responsáveis pelos hospitais, no sentido de, eventualmente, sermos orientados sobre alguma novidade, sobre alguma outra medida de precaução necessária. Então, estamos tomando todas as medidas, claro, com certeza. Perfeito, Luiz. É um momento delicado, né? E como o senhor disse, o câncer não espera. A gente aqui na programação da Rede Alesp tem recebido muitos especialistas, não só na área oncológica, mas especialistas de outras áreas da saúde, que têm dado esse alerta, né? Muitos pacientes não estão procurando os hospitais, descontinuaram o tratamento com medo da contaminação da Covid-19, mas a gente entende que essas outras doenças são tão graves quanto a Covid-19 e que podem acometer as pessoas, né? A gente recebeu especialistas que falaram no caso de infartos, pessoas sentiam dor no peito e às vezes preferiam ficar em casa, né? Sentiam uma dor de cabeça forte e quando vê algumas doenças já está em avançado. Então, a gente deixa aqui também o nosso alerta para continuar o tratamento da doença, né, independente dessa situação da Covid-19. E, Luiz, a APAS atende, então, crianças, né, de 0 a 18 anos e ainda nesse contexto da pandemia, vocês têm verificado o número aumentou, diminuiu? Ao todo, quantas crianças que vocês estão atendendo no momento? E também tem um balanço, né, que tem no site de vocês, de 2019. Como é que foi? Como é que está essa expectativa aí para esse ano? Nós temos uma governança corporativa muito transparente, sabe, Carol? Nós temos os nossos relatórios todos no nosso site, nós temos uma auditoria independente que audita as nossas contas, nós publicamos anualmente os nossos resultados. Nós estamos fazendo aproximadamente 1.500 quilômetros por mês de transportes. 15 mil quilômetros por mês de transporte, 15 mil quilômetros por mês. Nós atendemos, em média, 45 crianças, Carol.
Mas o importante é que nós tenhamos em mente que a APAS está atendendo apenas uma parcela da demanda que existe hoje no estado de São Paulo. Existe uma demanda muito maior do que isso. Nós estamos atendendo em aproximadamente 10% dos casos que necessitam de tratamento. Como você muito bem disse, crianças e adolescentes do 0 aos 18 anos, e, é claro, nós procuramos priorizar aquelas que têm uma situação socioeconômica mais restritiva, mais difícil, morando em regiões difíceis. Então, nós temos aproximadamente 1.050 atendimentos por mês. 1.050 atendimentos por mês. 15 mil quilômetros rodados. O que dá, em média, porque nós temos uma capacidade instalada, né, em número de veículos, em número de motoristas. Nós temos hoje 15 colaboradores remunerados, são a nossa equipe administrativa. Desses 15, nós temos 6 motoristas, então nós temos uma capacidade de atendimento que fica relativamente limitada. A própria estrutura administrativa, ela também sofre um pequeno crescimento em função do aumento do número de veículos e de motoristas, não é? Mas nós temos todas as informações, como você também muito bem lembrou, no nosso site, mas eu estou aqui para tentar fornecer as informações necessárias. Não sei se fui suficientemente objetivo na resposta, mas nós estamos falando em aproximadamente 45 crianças, que são acompanhadas de familiares. Nós levamos em torno de 7 pessoas por veículo em cada transporte. Nós temos essa parceria nova com a Volvo, que está cedendo alguns dos seus veículos. Essa parceria foi renovada agora. Nós fomos uma das instituições que a Volvo escolheu para renovar o contrato até outubro e com perspectiva de uma ampliação ainda maior. Eu me refiro a isso porque abre-se perspectivas boas de possíveis ampliações desse atendimento, né? Nós temos, é importante dizer também, nós temos aproximadamente 96 voluntários. Como eu te disse, toda a equipe de dirigentes é composta por pessoas que fazem isso voluntariamente, desde o presidente, o vice-presidente até a tesoureira, são todos voluntários. Nós temos um comitê consultivo, o qual eu presido como cofundador com a Tatiana e pai da Helena. A Tatiana participa diretamente de todas essas ações socioeducativas que eu citei para vocês. E nós temos 96 voluntários que já perfizeram, em 2019, aproximadamente 11 mil horas de trabalho voluntário. Veja esses números como são importantes também, Carol, ainda que nós estejamos atendendo apenas uma parcela da demanda. Temos uma série de outras crianças. Precisamos crescer, precisamos ampliar, precisamos apoio. Nós estamos numa situação, principalmente agora, em função da pandemia, difícil. E temos certeza que não paramos em nenhum momento. Eu me lembro que, logo que a pandemia se instalou, em março, o nosso presidente disse, não vamos parar. O Celso Pinheiro Rodrigues, que é o nosso presidente, disse, não vamos parar, o câncer não pode esperar. Vamos mobilizar as pessoas, aquele dinheirinho que não estão gastando com lanches, com saídas para pizza, com o próprio combustível que está deixando de ser gasto, vamos pedir para nos ajudarem a manter os nossos tratamentos. E assim nós fizemos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Isso eu tenho convicção de que nós temos um time de excelência, a maior parte voluntários. Como eu te falei, temos lá em torno de 15 funcionários remunerados, desses são 6 motoristas. Nós não vamos parar, nós precisamos de apoio. Como todas as organizações sociais, sempre precisam de apoio, porque vivem de doações. Nós temos também uma série de possibilidades através do Fundo Municipal de Apoio às Crianças e Adolescentes, que é o FUNCAD. Nós estamos cadastrados no FUNCAD. Nós somos uma instituição que tem todas as certificações de utilidade pública. Nós temos a utilidade pública municipal, a utilidade pública estadual, a utilidade pública federal.
Nós somos uma instituição que está cadastrada no Conselho dos Direitos Municipal, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Nós estamos também no cadastro de entidades de apoio aos direitos humanos. Então, existe a possibilidade que alguns doadores, as empresas, elas precisam ter apuração de lucro, do seu lucro, pelo lucro real, para poder ter incentivos, benefícios fiscais através do FUNCAD. As pessoas físicas podem deduzir 1% do imposto de renda doando para a paz via FUNCAD. E nós temos também uma série de deduções, até 6% do imposto de renda, que podem ser feitas pelas pessoas físicas. Então, nós estamos lutando, estamos nos mantendo e vamos continuar fazendo isso. Com certeza vamos continuar sobrevivendo, e essas crianças não deixarão de ser atendidas com rigorosamente todos os cuidados preconizados pela classe médica e muito mais ainda. Carinho, compreensão, ouvidos para ouvir as conversas, disposição para participar de rodas de conversas, para que isso não fique oprimido, porque não faz bem nem para os pais, nem para os familiares e muito menos para as crianças, porque, como já dissemos, o problema da imunidade não é só um problema de exposição a agentes infecciosos, é um problema também de ânimo, de acreditar. Um slogan que tem sido muito importante para nós, Carol, nós transportamos esperança. Esperança de curar essa terrível doença, de ajudar. Não nós curarmos, porque nós somos uma instituição que não interfere, nós nem entramos nos espaços dos hospitais. Nós chegamos até a porta, temos equipamentos que nos facilitam colocar as crianças lá dentro, e os hospitais nos elogiam. São 5 hospitais parceiros, assim que você quiser eu digo quais são, e eles nos elogiam exatamente por sermos uma instituição que dá um apoio fundamental, porque, como já disse, se a criança não chegar no hospital, não adianta eu ter um equipamento caríssimo lá dentro, da última fronteira da tecnologia, se a criança não chegar. Exatamente. Então, com certeza, vocês fazem parte desse processo de cura também. Como você disse, vocês vão até a porta do hospital, não participam do processo do tratamento médico, né, em si, mas com certeza vocês fazem parte desse processo de cura e devem ter salvado muitas vidas com esse projeto, Luiz. Muito obrigada mesmo, eu já agradeço desde já a sua participação, mas eu queria me aprofundar na questão de como ajudar o projeto de vocês. Você já citou um pouquinho da questão do imposto de renda e também das empresas, mas quem quer ser voluntário, como é que faz para participar, entrar em contato com vocês? E também saber se vocês estão recebendo pedidos dos próprios pais para participar desse projeto, no caso, recebendo essa ajuda. Tá, a primeira questão, eu não sei se você prefere que eu fale aqui os números dos telefones. Nós temos uma plataforma digital também que recebe doações, nós temos o nosso site. Fique à vontade. Tá, então eu vou começar pelos telefones, pode ser, Carol? Claro. Nós temos 2 telefones que podem ser acessados em São Paulo, que ambos em São Paulo. Então o código de área 11 é o 5535-2726, o 5531-7506, e nós temos, como eu falei, além do site, nós temos uma plataforma digital para doações, que é Doacal, porque é doação sem a pontuação. Então é doacal.apaz, o Apaz é ahpas.org.br. E o nosso site também é assim, é ahpas.org.br. Tá bom? E aí exatamente. E aí os voluntários, quem quiser se voluntariar, é só entrar em contato, e também quem quiser pedir ajuda no projeto, também são esses os contatos, né?
Para ajuda no projeto, Carol, é que é um pouquinho diferente, porque quem nos aciona normalmente são as assistentes sociais dos hospitais. Então, Uhum. não é uma via direta das famílias procurando. Claro que se as famílias procurarem a paz, nós vamos tentar ajudar a ver se já estão em tratamento, se já estão em que hospitais, porque nós somos parceiros com 5 hospitais em São Paulo que compõem o centro, talvez, da oncologia pediátrica em todo o país. O GRAAC, que é bastante conhecido, o Instituto de Oncologia Sim. Pediátrica, o Hospital Infantil Darcy Vargas também um parceiro importante nosso. O Itaci, que é um hospital que foi criado ali na Doutor Arnaldo para complementar a capacidade de atendimento do Instituto da Criança, que fica ali no hospital, no complexo do Hospital das Clínicas. O Itaci é dirigido pelo Dr. Vicente Odoni, que também participa do Instituto da Criança. O Dr. Vicente Odoni é um oncologista pediátrico e professor da Universidade de São Paulo. Então, já falei 4, GRAAC, Darcy Vargas, o Itaci, o Instituto da Criança, e atendemos também a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Agora, só enfatizando, Carol, essa solicitação pelos transportes normalmente é feita via assistência social dos hospitais. As assistências sociais dos hospitais é que nos acionam e nós, então, passamos a atender de acordo com uma série de características que são vistas preliminarmente pela própria equipe médica, né? Não podemos deixar de cumprir alguns requisitos e alguns parâmetros que eles colocam para nós, né? Crianças que estão em condições de serem transportadas não precisam de um atendimento realmente ambulacional. Então, o processo normalmente é esse: as demandas vêm dos próprios hospitais parceiros, que são esses 5 que eu lhe falei, tá? Perfeito, Luiz. Também é uma forma deles ajudarem, né? Eles estão lá em loco, conseguem verificar as famílias que mais precisam desse atendimento. Então, muito bacana essa parceria que vocês têm com os hospitais, que deve facilitar muito o trabalho de vocês. E, Luiz, eu deixo aqui já o meu muito obrigado pela participação. Se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, algum pedido, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Carol, eu quero agradecer imensamente à Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse empenho em ter uma mídia tão boa, tão bem conduzida por profissionais como você e os seus colegas todos. Agradeça, por favor, a toda a equipe envolvida. Nós também estamos muito honrados com esse espaço, com essa oportunidade, num momento muito difícil para nós, porque a pandemia está atingindo todo mundo indiscriminadamente. E a mensagem que eu deixaria é essa: por favor, nos ajudem, porque o câncer não pode esperar. Nós não podemos. A situação já é, por si só, uma situação muito difícil, né, Carol? Nós temos crianças, né, carentes, que já é uma situação que Sim. nos sensibiliza. E acometidas de uma doença como o câncer, é muito difícil. Eu não estou minimizando os impactos, as preocupações que nós temos que ter com uma doença infecto-contagiosa como essa, que infelizmente pegou o mundo inteiro de revés, mas o câncer também é muito complicado, é muito complexo, os centros são especializados, a gente tem que ter ou as casas de apoio ou os esquemas de transporte para aqueles que residem nas cidades onde o tratamento está sendo realizado. Então eu pediria que as pessoas em geral pensem e nos ajudem a manter essa atividade operando. Nós já estamos conseguindo alguns resultados e temos certeza e fé em Deus que vamos conseguir muito mais. Muito obrigado. Transmita a toda a equipe a nossa gratidão por vocês abrirem esse espaço. Também, se puder dar uma palavra final, seria em relação a essa ação que nós vamos ter, que nos trouxe muita alegria, porque é um dos nossos grandes campeões do automobilismo, vai dirigir ele, vai pilotar, entre aspas, um veículo nosso, para levar uma das nossas crianças e mostrar que ele, que é um grande campeão brasileiro do automobilismo, o Ingo Hoffmann,
vai estar conosco no dia 24 de agosto de manhã. A nossa sede fica na rua Joaquim Nabuco, número 47. Na verdade, nós temos 2 pontos na rua Joaquim Nabuco, um da sede administrativa, que é o número 47, e outro que é o nosso bazar, no número 119, também na rua Joaquim Nabuco, no Brooklyn, em São Paulo. Carol, você é uma Perfeito. excelente entrevistadora, muito obrigado por esse profissionalismo e essa disponibilidade. Agradeça, por favor, a toda a equipe de colaboradores do Conecta. Obrigada, nós que agradecemos. Esse foi o Luiz Maurício de Andrade da Silva. Ele é cofundador, então, da APAS, Associação Helena Picardi de Andrade e Silva. Falamos hoje sobre esse projeto muito importante na LESP Conecta. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui.